No programa de hoje, a reta final do primeiro turno das eleições municipais. Os temas, embates e narrativas que se destacam em disputas acirradas nas capitais e em outras encaminhadas para definições antecipadas. O papel da polarização nacional, o balanço de forças partidárias, os impactos de discursos antissistema e da violência política. Eu converso com a doutora em Ciência Política pela UFMG e professora da Universidade Federal de Alagoas, Luciana Santana. Bem-vinda mais uma vez ao Mundo Político, Luciana. Sempre um prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Luciana, no início de 2024, algumas vozes da ciência política previam que essas eleições municipais, sobretudo nas maiores cidades do país, seriam muito marcadas pela polarização nacional calcificada na sociedade entre apoiadores de Lula e Bolsonaro. O quanto, de fato, isso tem se mostrado determinante, estamos aí a 48 horas dos eleitores irem às urnas, e se as questões locais continuam pesando mais? Bom, o diagnóstico realmente, há um ano atrás, era que as eleições de 2022 afetassem diretamente aí as eleições municipais deste ano, reproduzindo aí essa disputa entre bolsonarismo e lulismo, principalmente. Isso tem uma explicação, que é o que aconteceu lá na eleição de 2020, por causa dos posicionamentos, da forma como o ex-presidente Jair Bolsonaro lidou com a pandemia, e isso impactou aquele cenário naquele momento. Hoje a gente tem uma outra situação, e eu diria que a gente está voltando a uma normalidade das eleições municipais. Normalidade por quê? Porque as eleições municipais, elas tendem a ter uma característica própria, dos eleitores e dos próprios candidatos e candidatas se voltarem para os problemas locais, para pensar a cidade, pensar o papel das lideranças ali em cada um dos estados, nos principais municípios. Então, a gente tem visto uma retomada desse comportamento eleitoral na eleição desse ano, e a gente não está tendo efetivamente essa força dessa polarização nas eleições deste ano. Quem determina esse tipo de predominância? O comportamento dos políticos ou dos eleitores? Bom, eu diria que de ambos, as eleições municipais, a gente sempre fala que ela opera com subsistemas partidários próprios, Por quê? Se a gente pensar bem, a gente vai encontrar, inclusive, muitas incoerências, muito diferente do que a gente vê nacionalmente. A gente vê casos, por exemplo, vou citar o caso aqui de Alagoas, onde você tem duas forças políticas predominantes, que é o MDB e o PP, que já é diferente do que acontece nacionalmente, e mesmo assim a gente vê casos, por exemplo, grupos em torno do MDB, do senador Renan Calheiros, apoiando lideranças que são do PP, que hoje tem como principal liderança o Arthur Lira. Então, essas incoerências acontecem na política local. Então, eu diria que há uma influência tanto dos eleitores, da relação que é estabelecida pelos eleitores com essas lideranças, e do próprio sistema, no qual esses candidatos estão inseridos, que aí a gente vai ter muitas variações a depender de cada estado, a cada região do país, O Sudeste talvez seja uma das regiões onde a gente consiga perceber aí com mais clareza essa reprodução do sistema partidário, funcionando muito mais parecido do que a gente vê nacionalmente, Mas ainda assim tem diferenças, viu? Ainda assim tem diferença. Só te dando um exemplo aqui de Minas também que a gente viu, tem deputado federal do PT aqui pedindo pontualmente votos para prefeitos do PL e vice-versa, enfim. Não, você tem toda a razão. Inclusive nas eleições estaduais, a gente já viu muito Lulécio, quando teve Lula Zema agora. Teve Lula Zema agora em 2022. Ganharam juntos a eleição em mais de 400 municípios do estado. E isso prova, mais uma vez, que no âmbito local, nessas disputas locais, mesmo coincidindo com a eleição presidencial, a gente tem essas
esses comportamentos diferenciados. Pois é, alguns números ainda sobre polarização, Luciano, só para a gente fechar esse tema. É um levantamento do jornal o Globo dessa semana, nas 103 maiores cidades do Brasil, que são aquelas em que pode haver 2 turnos, né, na eleição, com mais de 200 mil eleitores. Candidatos a prefeito apoiados pelo ex-presidente Bolsonaro lideram em 23 disputas e lulistas em 16. Mas você vê que na maioria delas aí isso passa ao largo de ambos, né? Essa presença mais ostensiva de Bolsonaro que Lula em campanhas, né, que está sendo vista, pode ser uma explicação para esse fato de candidatos ligados a ele terem, nesse momento, pontualmente, um desempenho melhor? Eu diria que a gente está conseguindo identificar algumas características, né? Primeiro, a própria organização partidária. Então, a gente consegue perceber que o PL, né? E aí eu falo PL mesmo, independente de Jair Bolsonaro, ele conseguiu se organizar muito melhor, né? Apostando em nomes com uma certa competitividade, né? Em todo território, né? Mas especialmente nas capitais a gente consegue ver um nível de organização maior. O PT, eu diria que viveu nesse momento, né, atual, né, das eleições municipais, uma desorganização. Tanto que quando a gente olha, né, o primeiro diagnóstico das primeiras pesquisas eleitorais nas capitais, a gente consegue perceber ali né, candidatos muito frágeis, né, no início da competição política. Ao longo do processo, alguns conseguem despontar, e aí eu vou citar o caso, né, de Teresina, né, onde um candidato do PT, o Fábio Novo, ele estava ali em terceiro e quarto lugar, hoje ele aparece já nas pesquisas em primeiro lugar. Então, ali a chance tanto de uma, né, resolução desse cenário aí né, da eleição em primeiro turno ou um provável segundo turno em que o PT é protagonista. A mesma coisa a gente tem esse cenário também em Fortaleza, né, onde também o candidato né, Evandro Leitão do PT está ali, né, na frente, né, de algumas das pesquisas, né, com grandes chances de estar ali nesse segundo turno, né? Então, assim, são essas situações que a gente consegue perceber que, não por causa da organização, né, mas aí eu diria que é o perfil do eleitorado, que ele tende a ser mais progressistas, né, ao longo do processo, em locais onde você tem uma força, né, dos partidos de esquerda maior, né? Então, esses 2 exemplos ilustram bem essa situação e o quanto destoa. Lula, se a gente perceber bem, ele não entrou na campanha, né, de fato, né, se a gente em uma ou outra candidatura ali, ele aparece, né, ele vai, né, toma um café com bolos, vai a Manaus, grava em sessões, mas ele não faz campanha efetivamente, né? Não vai para o território. Aqui em BH mesmo não apareceu, né, para apoiar o candidato do PT. E aí tem algumas explicações, Marcos, assim, ele é presidente, né? Quer queira ou quer não, independente do resultado eleitoral, ele vai ter que negociar, ele vai ter que estar em contato com esses prefeitos e prefeitas eleitas. Então, existe também um custo, né, em termos do cargo que ele ocupa, né, no sentido de se expor tanto, né, nesse cenário, né, e claro, a gente tem impactos aí até que respingam, né, no próprio legislativo federal, né. É uma base grande demais, né, que ele tem e de repente está mirando aí mesmo evitar estas com esses partidos. Ele até chegou a fazer discursos públicos sinalizando isso, né, que era para os ministros, os próprios ministros terem ali cuidado ao entrarem em eleições, não estavam vetados de fazer isso, mas entrarem com certa prudência. Que eu acredito que seja uma posição bastante sensata, né, no sentido de que ele é chefe desse Estado brasileiro, né, que é composto pelos os estados e os municípios, né, que estão aí com essas lideranças. Então, ele está no momento ali que, né, de se resguardar diante desse cenário todo, até porque também existe uma agenda nacional ali que demanda também esforços, né, do presidente, né? Haja visto o que aconteceu, né, com as queimadas, né,
né, enfim, processo bastante desgastante, né? Então, acho que a gente precisa também diferenciar esses papéis. Você já destacou aí a força, né, maior aí de campo progressista, né, no Nordeste, tende a sair melhor na região do que em outros locais do país? Bom, é bem interessante a gente falar sobre esse tema, né? Eu venho acompanhando, né, as eleições no Nordeste, né, tanto as municipais quanto, né, as estaduais, e a gente consegue ver um comportamento diferenciado do eleitor no interior dos estados e nas capitais, né? Nas capitais, a gente percebe uma diversidade muito grande, né, que tem a ver ali com esse perfil desse eleitorado, né? Maceió, por exemplo. Né? Maceió é uma capital onde Lula nunca foi, né, conseguiu vencer uma eleição, né? Tanto nas eleições que ele disputou, né, 2002, 2006, né, quanto a última eleição. Então, você tem um perfil já mais conservador, né? O PT não tem esse protagonismo como tem no interior, né, do estado, né, em outras capitais, né? Houve a opção também do Lula de fazer alguns apoios ao campo progressista, né, como é o caso de Recife, né, onde João Campos vai ser reeleito de forma muito tranquila, né? Também apoiando de forma indireta, né, mesmo com candidatura própria do PT em João Pessoa, né, você tem ali, né, um aliado, né, Cícero Lucena, que né, acaba para Lula, isso é interessante até a sua manutenção, né? Mas não é né, todas as capitais, né? A gente tem, por exemplo, uma dificuldade grande em Salvador, né? Bruno Reis, né, que tem muito mais alinhamento com Bolsonaro, vai ser reeleito de forma muito tranquila, né? Essa situação está sendo encaminhada. Natal está muito incerto essa situação ainda, né? Fortaleza eu já mencionei, Teresina também, né? São Luís, né, no Maranhão, a gente também né, tem visto aí uma reeleição bastante tranquila, né? Então nas capitais a gente tem uma diversidade muito grande, mas, né, ainda tendendo ali ao crescimento, né, de forças de partidos mais no campo da centro-esquerda, né? O interior dos estados, né, o comportamento desse eleitorado, a gente consegue perceber mudanças, né? Eles são mais, né, lulistas mesmo, efetivamente, e é quem efetivamente dá aquela força eleitoral que o PT tem, né, nas eleições estaduais e que deu, né, a Lula nas últimas eleições e ao PT, né, a maior votação do país. Vamos trazer a conversa agora aqui para o Sudeste. Tem chamado a atenção, Luciana, na midiática eleição em São Paulo, né, que tem mais visibilidade no país, o desempenho do coach Pablo Marçal, com discursos bastante agressivos antissistema, contra adversários, uma expertise ali, né, em técnicas de impulsionamento de conteúdo em massa nas redes sociais, que geram contestações, inclusive na justiça. Por que essa retórica de Marçal encontra tanto eco na sua visão? Uma combinação de fatores, na verdade, né? Primeiro, pela própria fragmentação, né, em termos de candidaturas, né? Mas o próprio perfil do eleitorado, né? Você tem encontrado uma porcentagem muito grande, né, de pessoas, né, descrentes com a política tradicional, né? Então, seria uma aposta, né, numa alternativa ali, né, nova, né, desconhecida, né, mas que poderia alterar aí esse quadro de polarização, né, do país, enfim, né, e ser uma alternativa, né? Mas, claro, isso mostra ao mesmo tempo, né, a falta de conexão mesmo, né, dos próprios partidos com o eleitorado, o quanto, por exemplo, o campo da centro-esquerda, né, ficou muito, né, desligado desse eleitorado, né? Se a gente pensar bem, né, São Paulo já elegeu vários prefeitos aí, né, da esquerda,
né? A gente tem vários casos, né? Marta Suplicy, Haddad, Erundina, né? Só para a gente ficar nesses 3 exemplos, né? Mas a gente vê esse quadro aí né, mais conservador nos últimos anos, é uma capital mais influenciada por fatores externos e comportamentos externos, né, tanto do próprio bolsonarismo, né, eu diria que o Pablo Marçal também é um misto também de Milei, né, a forma, né, caricata e ao mesmo tempo agressiva, né, de tratar os adversários, né, então assim, e ao mesmo tempo eu vejo também, né, tá numa sigla frágil partidariamente, né, mas que utilizando esse comportamento, né, esse estereótipo, né, enfim, né, ele ganhou muito holofotes, né, ao longo da competição eleitoral, né, e isso E, também fez com que o eleitor, né, ficasse mais atento, né, tentando entender ali e de repente fazendo uma aposta de alto risco, né, nesse sentido, né? Tudo pode acontecer aí nessa reta final, né? temos um triplo empate, né, técnico lá em pesquisas entre Marçal, Boulos e Ricardo Nunes. É um dos cenários mais apertados aí das capitais. Agora, Luciana, Marçal pode estar abrindo fraturas na direita, né, que se mostrem aí difíceis de fechar rumo a 2026, independente do resultado que ele alcançar agora? Ele ajuda, né, nessa fratura, né? Se a gente pensar bem, né, será que Bolsonaro é o representante efetivamente da direita? Né? Eu considero muito mais ele é um representante né, da direita, né, mais né, extrema, né? Ele dialoga mais com o campo conservador nos aspectos morais, né? Então, a ausência de um outro nome do campo, né, da direita mais democrática fez com que ele se fortalecesse. Mas hoje eu consigo perceber que o bolsonarismo ele convive, né, ele continua vivo, independente de Jair Bolsonaro, né? E isso é tão evidente que fez com que parte desse eleitorado que votou em Jair Bolsonaro, inclusive de aliados que apoiaram Jair Bolsonaro, de apostarem ali, né, no nome, né, do Pablo Marçal agora, né? Isso mostra o quanto, né, esse movimento bolsonarista ele vai sobreviver, né, muito mais do que a gente possa imaginar e que na verdade ele pode ser incorporado por outras lideranças, né, ao longo do processo. Né? O que a gente vai precisar entender é o que vai vir dessa fratura e desse movimento para 2026, né? Porque a direita hoje já se fala, já se ventila outros nomes, né? O próprio governador Zema, né? O Ronaldo governador Caiado? Caiado. É. Então, Luciana, queria tocar agora em um outro assunto. Até São Paulo é um exemplo, né? Uma eleição que tivemos já cadeirada, soco entre assessores em debates, enfim, mas que chama atenção para a violência política. E ontem, né, de ontem para hoje, no Rio, em São Paulo, 2 casos graves, né, de vereadoras que têm mandato nas 2 cidades, sendo alvos aí de atentados a tiros em deslocamentos, estão bem, mas enfim, um grande susto. E dados do Observatório da Violência Política e Eleitoral da Unirio revelam que entre janeiro e setembro desse ano foram registrados 455 casos de violência contra lideranças políticas no Brasil. Por que, Luciana, nós temos tanta dificuldade em conter essa chaga, né? E se mulheres e minorias são os alvos preferenciais? Bom, a violência política, né, ela tem aumentado no Brasil, né, tem muito a ver com esse quadro, né, de mais extremista que a gente vê no Brasil, né, no sentido de acirramento partidário, né, de muito fla-flu mesmo na política, né, brasileira, né, que é algo bastante perverso. Isso faz com que as pessoas realmente não se atenham, né, do que significa efetivamente a política, o jogo da política, né, e o que é fazer política no Estado democrático, né, enfim, né, e claro, né, nesse processo, né,
aqueles que têm uma situação mais vulnerável, né? Mulheres, pessoas pretas, enfim, pessoas, né, de uma classe social mais desfavorecida, são as pessoas mais suscetíveis, né, a esses ataques, né? Então, a gente tem vários casos, né, acontecendo, né? Tem esses dois. De ontem para cá, a gente também já viu outros casos de não pessoas fora né, de cargos públicos. E isso é muito preocupante, né? Endurecer mostra... punições a partidos é um caminho para tentar melhorar isso, assim, punir partidos de candidatos que recorram à violência política? É difícil a gente dizer se isso resolve ou não, né? Na verdade, a gente precisa, né, realmente de lideranças, né, que possam intermediar, né, de forma direta com esse eleitorado, né? Hoje a gente consegue perceber que nem Lula nem Bolsonaro têm conseguido fazer isso. Pelo contrário, né, a gente vê aí situações, né, ligadas aos dois campos, né, que acabam gerando, em algum campo mais que o outro, claro, mas a gente vê situações aí onde as pessoas estão realmente né, perdendo um pouco da noção de civilidade mesmo, né, de princípios e de valores democráticos. Agora vamos falar de BH, mesmo de longe eu sei que você acompanha com atenção o cenário aqui. As pesquisas mostram até, de certa forma, algo similar a São Paulo, 3 candidatos embolados na briga para estarem no segundo turno. É o bolsonarista Bruno Engler, Mauro Tramonte, que tem apoio do ex-prefeito Alexandre Calil e do governador Romeu Zema, e o atual prefeito Fuad Noman, do PSD. Movimentos de voto útil, a esquerda e a direita, podem ser determinantes nesse desfecho por aqui, Luciana. A gente já está vendo, por exemplo, né, campanha do prefeito pedindo expressamente em peças apoio de eleitores progressistas e do campo da esquerda. Essa reta final, o voto útil acaba realmente sendo bastante decisivo, né? Ao mesmo tempo, né, combinado ao fator de, né, decisão de ir votar, né? Então, se a gente consegue reduzir o nível de abstenção, né, se esses candidatos, né, forem exitosos, né, em reduzir né, esse fenômeno da abstenção que tem aumentado em todo o país, pode ser decisivo sim. Então, o que vai valer, né, nessa reta final? A eficiência das candidaturas em convencer esse eleitorado ali sobre ser a melhor alternativa para estar no segundo turno, né? Que vai ser depois uma outra batalha difícil aí, né? Que é convencer aqueles que ficaram de fora a apoiá-los ou, né, fazer com que os eleitores, né, que não tiveram seus candidatos eleitos para um segundo turno poderem se convencer ali, né, de um ou outro sendo a melhor alternativa para estar à frente da prefeitura de BH, né? É um cenário muito distinto do que a gente já viu em outros anos, né? Um cenário mais, né, bem competitivo, também com alta fragmentação, né? Muitas candidaturas, uma esquerda muito fragmentada, né? Ali, né? Vários candidatos, assim como a direita. Então, é uma eleição que está muito interessante, muito, né, gera muita curiosidade ali sobre o resultado, né, desse processo aí. Tem alguns elementos que chamam a atenção. Romeu Zema, governador, declarou apoio a Tramonte, indicou sua vice, mas pouco apareceu na campanha até aqui. Qual que é a sua leitura disso? Seria talvez aí uma opção para ele evitar alguma indisposição com o bolsonarismo? Que cálculo pode estar passando pela cabeça do governador? Eu acredito que tem essa estratégia, eu acho que está muito clara, né? E o fato, né, de Tramonte ali vinha aí, né, no histórico, né, de estar como protagonista ali, né, liderando as principais pesquisas, né? E isso faz com que ele esteja numa zona também de conforto, né? Agora, claro, no segundo turno a gente pode ver aí um protagonismo maior, né, do governador, né, nessa disputa, a depender também de quem vai ser, né, o seu adversário né, nesse segundo turno. Ainda aqui em Minas, né, para a gente fechar, estão atualmente as 2 maiores cidades do país governadas pelo PT, Contagem e Juiz de Fora, onde as prefeitas Marília Campos e Margarida Salomão
são favoritas à reeleição. Os resultados gerais do PT aqui em Minas em 2020 foram ruins, né, em que pese essas vitórias nessas cidades importantes. E Lula bateu o Bolsonaro aqui em Minas em 2022 por uma margem muito apertada, né, similar ali à nacional, ainda mais estreita que a diferença nacional. Qual que é a importância estratégica, né, desse jogo político aqui no Estado, né, projetando o cenário para 2026? Bom, nesse cenário onde, né, a gente tem uma indecisão, uma mudança, né, no comportamento do eleitor na capital, né, o PT ter cidades estratégicas onde há ali, né, um eleitorado mais suscetível, né, ao voto ao PT, né, ou às esquerdas, como a gente tem outros casos, né, em outros municípios do estado, né, e isso acaba dando ainda essa força, né, do partido num estado que é sempre muito estratégico, né, para o PT, né, nas eleições, né? Assim como o Nordeste, né, Minas Gerais ainda, mesmo com a margem mais apertada, ainda continua fazendo uma diferença na decisão ali de voto para os presidentes no Brasil, né? São duas cidades importantes, né, Juiz de Fora e Contagem, onde as prefeitas, né, estão tendo uma avaliação bastante positiva das suas gestões, né? E tudo leva a crer, né, que essa reeleição, né, essa possível reeleição das duas, possa dar um ânimo aí, né, para o PT, né, começar também a se voltar aí para outros municípios e fortalecer as bases para pensando em 2026. Muito obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Luciana. Bom trabalho aí também na continuidade aí das análises sobre o cenário eleitoral. Temos primeiro turno agora, né, no domingo, e segundo turno no final de outubro. Eu que agradeço mais uma vez. Boa eleição para todos nós, né? Para todos nós. Grande abraço. Eu conversei com Luciana Santana, doutora em Ciência Política pelo UFMG e professora da Universidade Federal de Alagoas. Falamos de temas e embates que chamaram a atenção nesse primeiro turno das eleições municipais nas maiores capitais brasileiras e do quadro que pode emergir das urnas no próximo domingo. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.